Ce ce? Nu. E bine, lasă-o să mă. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți. Tá. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre a técnica de restauração nas artes. A palavra restaurar, ela traz um significado de trazer à tona uma coisa que foi perdida ou foi desgastada. Trazer à luz uma coisa que perdeu a sua luz. Preservar, pesquisar, intervir num objeto ou não. Pode ser, se a gente for para a psicologia, a gente vai ver um outro sentido da palavra restaurar. Mas ela tem sempre esse fundo, né, de significado que é trazer para a visão, trazer a percepção algo que era e não é mais. É como se a gente pudesse conversar com o passado. Conversar com alguma coisa que já passou. E para isso, a gente precisa agir de uma maneira especializada e de uma maneira muito cuidadosa e delicada, eu diria. Mesmo se a gente não estiver falando das artes. A preocupação em preservar a memória é uma coisa que a humanidade tem desde o início dos tempos, mesmo que a gente não consiga comprovar. Eu acredito que o homem pré-histórico deu já esses sinais quando ele pintou nas cavernas as cenas do cotidiano dele, né? A gente sabe que algumas dessas pinturas eram, na verdade, tentativas de fazer uma união entre um universo invisível e um universo visível, para que aquilo ali que eles estavam pensando se materializasse. De certa forma, é um pensamento mágico. Mas andando um pouco mais na história, quando a gente menciona os egípcios, por exemplo, quando a gente considera a cultura egípcia, no geral, né, já havia uma preocupação de se preservar o legado dessa cultura para gerações seguintes. Então, os egípcios sabiam, por exemplo, que a pedra era uma grande aliada deles. Que se eles criassem, escrevessem, pintassem na pedra, aquela intervenção deles iria atravessar o tempo de uma maneira mais longa. Porque eles tinham já a noção da mortalidade deles, claro. Na verdade, desde a pré-história, né, o ser humano tem já essa noção, mas de uma maneira um pouco mais avançada no Egito. Então, a gente tem, por exemplo, na escultura egípcia, quando a gente considera as imagens dos reis, dos deuses, a gente vê que boa parte delas foi criada rente às paredes dos templos, as paredes dos monumentos. Por quê? Porque dessa forma a escultura teria menos chance de se romper, de se quebrar, de cair. Não que eles não fizessem esculturas
tridimensionais, né? Mas uma das formas mais conhecidas, quando a gente considera o processo de criação da escultura com relação à cultura egípcia, é esse. Então, os egípcios eles tinham uma noção de preservação do que eles faziam, muito grande, né? Quando a gente vai um pouco mais adiante para a cultura grega e romana, a gente também vê essa preocupação com outras técnicas. Por exemplo, a técnica dos afrescos. A gente vê artistas que se destacaram, né, nisso, como Michelangelo, que pintou vários afrescos. O mais conhecido da Capela Sistina. O afresco é uma técnica que se faz utilizando a própria parede. Então, a pintura parece que vem de dentro para fora. E dessa forma, ela ganha uma longevidade maior. A técnica da restauração, ela teve um expoente, um período histórico onde ela teve uma evidência maior, que foi no Renascimento. A gente sabe, quem não sabe vai saber agora, o Renascimento foi uma das épocas mais importantes da história, principalmente da história das artes, porque foi um período onde as artes se desenvolveram imensamente, onde se promovia a arte e onde se como é que eu vou dizer, floresceram, vamos dizer assim, uma quantidade muito grande de expressões artísticas em várias esferas. Quando isso aconteceu, surgiu a necessidade de se preservar as obras, que já se tinha antes. Só que antes, na Idade Média, essa noção de preservação, ela não tinha a mesma complexidade que ela alcançou no Renascimento. Então, na Idade Média, existia a ideia, por exemplo, de refrescar, lavar e refazer. E às vezes, quando a obra tinha sido completamente deteriorada, de se fazer uma cópia dessa obra. No Renascimento, começa a vir a preocupação de se respeitar a origem dessa obra, como ela era no início. E isso foi um marco muito importante que perdurou até a atualidade, porque restaurar nas artes significa pesquisar, conhecer e analisar a obra de arte no todo, mas principalmente considerando a época que essa obra foi feita, considerando o movimento artístico que ela pertenceu, considerando as matérias-primas da época, os locais de onde vieram essas matérias-primas, o estilo do artista, né? Porque cada artista tem o seu estilo, tem a sua maneira de trabalhar. E isso tudo exige um estudo muito aprofundado, muito cuidadoso e, como eu falei lá no início, delicado e sensível, porque qualquer intervenção que não tenha esse cuidado pode botar abaixo uma obra de arte num segundo, tá? Então não é qualquer pessoa que pode fazer um trabalho desse. Imagina você descobrir um quadro de mais de 500 anos, esse quadro apresentar uma série de deteriorações visíveis, né, na materialidade dele. E daí quem é que você vai chamar para dar um jeito
numa obra de arte dessa. Então, dá para entender que a coisa não é tão simples assim. Hoje em dia, existem técnicas muito avançadas de restauração de obras. Que exigem bastante conhecimento. E aqui no Brasil, a gente não tem tanta visibilidade e tanto respeito como outros países têm sobre esse procedimento, sobre essa técnica. Aqui na Ayla, a gente tem um trabalho de restauração. Claro, de uma maneira muito simples, de uma maneira que eu diria tem uma complexidade bem menor do que uma restauração em alto nível. Mas existe esse trabalho aqui no ateliê. E mais adiante eu vou mostrar um procedimento de restauração que eu fiz com uma das bonecas das nossas coleções. Restaurar diz respeito a obras de arte de cunho móvel e imóvel. Se é que eu posso dizer que é cunho. Na verdade, ela abrange obras de arte que você pode deslocar de um lugar para outro e imóveis de patrimônio cultural valioso. E aqui a gente tem uma ampla discussão. Porque quando a gente vai falar de restauração e vai considerar patrimônio imóvel, a gente tem muito que debater e discutir. Porque se a gente pensar que o Brasil não dá a devida importância a esse tipo de trabalho, e pensar que algumas cidades brasileiras têm mais de 500 anos e que boa parte de casarios, igrejas, templos e outros edifícios e construções de alto valor cultural que foram simplesmente demolidas, destruídas ou abandonadas, ou que se encontram abandonadas nesse exato momento, a gente pensa numa discussão grave para se colocar em pauta. Mas, se você pensa, por exemplo, numa cidade como Paris, que sofreu uma intervenção pesada, né, de guerras mundiais, onde muitas coisas foram reconstruídas e foram reconstruídas por um estudo aprofundado de restauração, aí a gente começa a entender que a coisa não é tão simples como algumas pessoas pensam. E que o estudo de restauração envolve movimentar um conhecimento praticamente ancestral. Imagina você reconstruir uma catedral que foi incendiada. Uma catedral de quantos anos? Né? Imagina você reconstruir um vestido do século XV, que significa 1400 e alguma coisa. Como que você vai fazer a restauração de um vestido desse? Que provavelmente foi todo feito à mão. Que levou, talvez, meses para ficar pronto. Então, eu faço questão de frisar isso aqui, porque isso é um campo do conhecimento que exige um detalhe e um respeito muito absurdos, sabe? As artes, em geral, no Brasil não têm
o respeito que deveriam ter, né? Imagina quando a gente vai para áreas mais específicas desse conhecimento. Então é uma falta de sensibilidade geral, com a estética, com o contexto dos lugares, com a história dos ancestrais, com técnicas de trabalho. No vídeo que eu fiz, por exemplo, da história das Kokeshis, eu comentei sobre isso. O Japão, ele respeita toda a história da ancestralidade para poder trabalhar com as técnicas atuais. Não vamos dizer que tudo é perfeito, porque nada é perfeito. Mas você tem uma preocupação geral desse conhecimento instalada na cultura, isso é uma qualidade muito admirável, eu acho, né? Pelo menos. E quando a gente não tem, a gente fica à mercê de qualquer coisa, né? Vamos fazer qualquer coisa, não importa, isso aí tá velho, vamos quebrar, isso já passou, não importa mais. E aí esse tipo de pensamento do importa mais, temos que ser atuais, temos que deixar o que passou para trás, é provavelmente o que os nossos descendentes vão dizer lá na frente. Ah, 2020? Ah, o que se faz em 2020? Ah, não interessa mais, a gente está em 3020. Não interessa mais o que aconteceu há 1000 anos atrás, né? Então, é uma coisa que algumas pessoas não se tocam. Você saber o que aconteceu num tempo histórico anterior é você saber da sua identidade, da sua história. É você ampliar o seu conhecimento, o seu saber, a sua capacidade de se situar na realidade. Imagina você conseguir voltar no tempo, é praticamente, né? Imagina se a gente pudesse entrar numa cápsula e aparecer no passado, como a gente já viu em tantos filmes, em tantas leituras e conversas e discussões, e algumas pessoas afirmam que isso é possível, inclusive, né? A restauração é um pouco disso. É um pouco ir lá atrás, conversar com o passado, entender o passado, pesquisar o passado. Então, eu trouxe para vocês aqui essa boneca. Da, de ce? De nu. E bine, bine, lasă și. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuț Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem de romanii, iali, iali, iali. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem de romanii, iali, iali, iali. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de România. Vocês acabaram de ver, eu apresentei algumas fotos do processo de restauração da Dívka, essa boneca que deu início às coleções da Ayla, né, em 2014. Quando eu decidi experimentar, criar uma boneca que fosse feita para mim,
quis me presentear, quis me dar esse presente, né? Sempre tinha feito para os alunos, sempre tinha feito para algum trabalho, outros tipos de boneca para facilitar a aprendizagem deles e para ajudar a contextualizar questões, né, que eram colocadas ou pela literatura ou por um assunto que era abordado. E de repente me veio essa vontade de fazer essa boneca e eu postei ela no Facebook. Uma amiga viu e começou uma fila de encomendas que não parou mais até agora. Então, é muito legal quando isso acontece. E depois que toda a estrutura dela ficou pronta, eu procurei pesquisar, né, cores de tecido, formas como as mulheres dessa nacionalidade se vestiam, né? Então, como que as mulheres ciganas do leste europeu se vestem, especificamente na Romênia, né? Toda aquela região ali que a gente conhece como leste europeu. E daí resultou na dífica. Então a gente vê, né, aqui o lenço, a forma de colocar o lenço na cabeça, o uso da renda, o aventalzinho aqui. As estampas, né? A gente vê aqui, ó, as estampas de galinhas, que são muito presentes na literatura do leste europeu. Os sapatinhos, né? Parecendo sapatinhos russos, que é uma cultura que influenciou e ainda influencia muito, né, a história do leste europeu. Alguns dizem que negativamente, outros dizem que não, outros dizem que são as duas coisas, mas enfim, a gente vê que existe uma influência de qualquer forma. E tá aqui. Então, é tudo baseado numa pesquisa que se faz, né? Ela não ficou totalmente igual como ela era no início. Eu adaptei algumas coisas, mas eu me dei essa liberdade porque ela é minha. Então, eu me senti livre para inserir alguns elementos que não haviam antes. E com isso eu me despeço. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até a próxima vez.